Administrar uma empresa não é das tarefas mais fáceis, mas para deixar a nossa vida menos complicada na hora de gerenciar os gastos da organização, foram criados os coletores de gastos, e um deles é o centro de custos. E nesse vídeo você vai aprender o que é centro de custo, para que ele serve, quais são as suas categorias principais, inclusive vai aprender a utilizá-lo na prática. O centro de custo é uma espécie de coletor de gastos que, em conjunto com as contas contábeis, vai classificar esses gastos dentro da nossa demonstração de resultado de exercício, a nossa conhecida DRE. E como o centro de custos é um coletor, ele vai ser um ponto de gerenciamento desses gastos que são realizados dentro da empresa. E eu vou ilustrar para vocês um exemplo de gastos aqui na minha tela. Vamos dar o seguinte exemplo. Nós tivemos uma despesa de consultoria dentro do departamento de finanças. E como é que nós contabilizamos essa despesa? Primeiro, nós temos o passivo, que é uma conta de balanço, né? Balance sheet. Do outro lado, nós temos uma conta de resultado, que é a nossa conta de consultoria, despesa de consultoria. Essa conta de passivo ela tem natureza credora e essa conta de resultado tem natureza devedora. Tá? Não precisa se preocupar muito com isso agora. Vamos dizer que essa consultoria ela custou R$10.000 para a empresa. Então, eu tenho 10 mil aqui do lado do meu passivo, né? Fornecedores aqui. E do lado do meu resultado, ou seja, a minha despesa, e quando eu falo resultado você pode entender como a DRE da empresa, a DRE ela vai ser impactada com 10 mil. Isso daqui é partida dobrada, então eu tenho o crédito aqui, eu tenho o débito aqui, tá? E contabilmente está encerrada a operação. No entanto, você concorda comigo que se eu lançar todos esses valores de todas as consultorias misturado dentro da DRE sem ter uma segregação, isso daqui vai se tornar uma bagunça depois para eu poder gerenciar esses custos? Exatamente por isso que nós temos os coletores de custos, né? E um desses coletores é o centro de custo. Então, o que vai acontecer aqui? Neste lançamento, nós vamos indicar o centro de custos de finanças. Mas por que o centro de custos de finanças? Como eu disse no exemplo, a consultoria é para finanças. Poderia ser uma consultoria para RH e seria o centro de custo de RH. Eu recomendo que você salve este vídeo na sua playlist porque no momento em que você estiver analisando o seu centro de custo, você pode voltar aqui e toda essa explicação vai ficar muito mais clara para você, tá bom? Então é importante você praticar aquilo que a gente está falando aqui também. E essa é a grande vantagem da gente ter centro de custo, é justamente a segregação das despesas por departamento. Então o departamento de RH, ele vai responder, né, o gerente de RH, o diretor de RH, ele vai responder pelas despesas de RH, todas as despesas que ele tem, salário, consultoria, assessoria, despesas com software, qualquer tipo de despesa que seja relacionada a RH, vai cair no centro de custo de RH, assim também como finanças, assim também como departamento fiscal, controladoria, aí vai depender da estrutura de centro de custos que a empresa onde você trabalha administra os custos. E você vai descobrir essa estrutura solicitando uma relação de todos os centros de custos que tem dentro da sua empresa. E como eu disse para vocês, o centro de custo é um ponto de gerenciamento. Ele não existe apenas para coletar os custos, ele existe também para fazer o orçamento dessas despesas, ou seja, nós vamos usar esse centro de custo justamente para fazer o orçamento do ano seguinte. Então o departamento de finanças ele gasta normalmente R$40.000, ele vai projetar para o ano seguinte R$40.000 ou R$45.000, vai depender do orçamento, vai depender da estratégia da empresa, vai depender dos planos da empresa para o ano seguinte, é claro. Então é muito importante que você entenda como utilizar esse centro de custo no seu planejamento futuro, mas não só no seu planejamento futuro. Quando você encerra o seu período, quando você faz o seu fechamento ali da despesa do seu departamento, o que vai acontecer com o seu centro de custo? Você vai pegar ele e você vai comparar com o orçamento que você tinha planejado de gastar naquele mês ou naquele ano, né? Tudo isso depende da maneira que você analisa os seus gastos, né? Então vou imaginar aqui que seja no mês, tá? Eu vou mostrar para vocês a minha planilha para que vocês vejam como é que normalmente eu faço uma explicação de variação de centro de custos, tá? E essa variação ela pode ser tanto orçado contra o real, quanto de um período para outro período, por exemplo, 2020 comparado a 2021. E olha só o exemplo que nós temos aqui. E aqui eu tenho o centro de custo de finanças. Vamos imaginar que eu sou o CFO da empresa e eu preciso explicar por que eu gastei 46 mil e foi orçado 43 mil. E como eu tenho a abertura do meu centro de custos por conta contábil ou por classificação de contas, eu
já tenho isso daqui aberto. Então na conta de salários eu tenho um gasto de 22 mil comparado a um orçamento de 23 mil, ou seja, eu tive um ganho de 1.000. Na conta de consultoria eu gastei 8 mil, sendo que eu tinha orçado 5 mil reais. Mas por que eu gastei a mais do que eu tinha orçado para gastar com consultoria? Eu preciso explicar essa variação. Então, uma das ferramentas muito importantes que você tem que usar na explicação da variação do centro de custo são as contas contábeis, ou pelo menos a classificação das contas. Você não precisa explicar conta a conta, porque existem planos de contas que são muito grandes. Então você pode criar categorias de gastos dentro do centro de custos para ficar mais simples. Então você pode explicar a sua variação de centro de custos com 4 ou 5 categorias ali para ficar bem limpo a sua apresentação. Eu tive um outro gasto de 1.000 com assessoria, que não estava planejado, e a minha auditoria foi 15 mil, e eu tinha orçado 15 mil, não tive variação nenhuma. Então, quando você olha aqui, a variação global é 3 mil. Só que eu preciso dar visibilidade para a gestão da minha empresa do que realmente está acontecendo na empresa. Então, uma explicação que eu poderia dar aqui de salários é que eu tive que desligar uma pessoa e contratar uma assessoria para fazer o trabalho daquela pessoa. Então, saiu da conta de salários e foi para a conta de assessoria. Na conta de consultoria, por exemplo, eu posso dizer que eu contratei um serviço a mais que me custou 3 mil reais naquele determinado período, tá? E aí eu tenho que explicar o porquê que eu contratei a mais, porquê que eu não planejei aquele valor no meu orçamento. E aqui nós temos uma das melhores formas de apresentar as variações do nosso centro de custos, que é o gráfico Bridge, ou gráfico Waterfall, ou gráfico Cascata. E eu quero que vocês observem o seguinte: aqui a gente está saindo do orçado, né, de 43 mil, como vocês estão vendo aqui, e chegando no real, ou seja, aquilo que de fato a gente gastou, e no meio nós temos a explicação do quanto, né, representa de variação cada uma das categorias que a gente utilizou aqui para separar o orçado do real, tá? Então, aqui, por exemplo, em salários nós tivemos um ganho de 1.000, em consultoria nós tivemos um desvio negativo de 3 mil e assessoria um desvio negativo de 1.000. Né? E auditoria nós não tivemos nada, a gente poderia até omitir aqui a informação de auditoria, uma vez que ela não teve variação nenhuma, tá? Então, é dessa forma que a gente sai de 43 mil e chega em 46 mil. É claro que isso daqui tem que estar suportado por análise, é claro que isso daqui ele precisa ser muito bem explicado, muito bem apresentado, né? Que aí é uma outra questão, tá bom? Aqui eu só estou mostrando para vocês uma das melhores formas que tem de você apresentar a variação do seu centro de custo, uma vez que você vai gerenciar o centro de custo do seu departamento, né? Seja finanças, RH, TI, produção, o que quer que seja. E se você quiser ter acesso a essa planilha, ela vai estar disponível lá dentro do GL Pro. Basta você se tornar membro para ter acesso não só a essa planilha, mas todo o conteúdo disponível lá na plataforma. E se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like e compartilhe para que ele chegue também a mais pessoas, para ajudar assim como está te ajudando aqui. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.